Aqui o servo de Deus não precisa apresentar porque todos conhecem. Mas para que vejam, foi um irmão que se manteve fiel, esperou, não reclamou. Se houve reclamação, foi com o dono da obra e não com os funcionários que somos nós. Vai agradecer a Deus. Deus seja louvado. Dou graças a Deus pela salvação e pela maravilhosa expectativa de viver a vida eterna ao lado do Senhor Jesus, nas dimensões mais elevadas dos céus. Dou graças a Deus porque, desde que cheguei aqui neste ambiente, eu me sinto caridosamente acolhido por toda esta querida irmandade. Quando cantávamos os hinos, eu procurei dentro da minha alma, e eu já não sinto mais aquela dor que senti ao longo dos anos. Encontrei apenas as cicatrizes que ficaram, mas a dor já não está mais aqui comigo, louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus, eu vejo aqui nesse ambiente irmãos e irmãs em Cristo, que ao longo destes 21 anos, em algum momento, pegaram na minha mão e me disseram, vamos caminhar mais um pouquinho, bendito ao Senhor. Em abreviadas palavras, se o servo de Deus me permite, logo que tudo aconteceu, eu era jovem, aos 35 anos de idade aproximadamente, quando tudo me sobreveio, eu intimamente fiz um plano e disse, Senhor, esse já não é mais o meu lugar. Eu não conseguia imaginar sobreviver diante das circunstâncias que nos sobreviveram. E com a minha esposa fizemos um plano, eu falei, querida, este não é mais o nosso lugar. Vamos embora para uma nação bem distante daqui, recomeçar tudo de novo. Ela aceitou e impôs apenas uma condição, vamos buscar a palavra. Fizemos assim, então, fomos a uma congregação aqui em São Paulo, era um culto ao sábado. Chegamos cedo naquela congregação e eu intimamente tinha certeza que o Criador ia me autorizar a ir embora do meu lugar. Chegamos cedo, eu me dirijo ao toalete daquela igreja. O ambiente estava vazio, salvo pelo irmão responsável pela limpeza do lugar. Um homem elegante, um terno bem cortado, ele estava encostado assim na parede num canto e repousava sobre o rodo, com o queixo assim sobre as mãos, feito um cavaleiro repousando sobre a espada, uma imagem bonita de ver. Eu entrei no toalete, o saudei com a paz de Deus, mas ele quieto estava, calado ficou, não deu conta da minha presença. Eu fui ao espelho, arrumei a gravata, peguei um copo d'água. Quando fazia menção de sair daquele ambiente, ele rapidamente, em passadas vigorosas com aquele pano de chão, imediatamente colocou-se assim na minha frente e impediu que eu saísse do ambiente. Olhou para mim, fixamente nos meus olhos, e disse assim, sabe, irmão, é melhor não sair do lugar. Eu olhei para ele surpreso e antes que eu dissesse qualquer coisa, ele falou assim para mim, o irmão já viu quando estamos esperando ansiosos uma resposta, uma correspondência. Às vezes o tempo passa, o carteiro demora e nós dizemos assim, vamos embora daqui, mas se o carteiro passar e não nos encontrar, nós perdemos o nosso lugar. E finalizou assim, não saia do lugar, bendito é o Senhor. Eu dou graças a Deus, como o servo de Deus mencionou, aguardei por 21 anos e o Senhor teve misericórdia da minha casa, louvado seja Deus. Eu reparto com esta querida irmandade, esta alegria de Deus na minha alma e na vossa alma também. Rogo orações que o Senhor me ajude a voltar junto daquela caríssima irmandade do Jardim Leopoldina, a quem eu aprendi a amar em Cristo também. Dou graças por todo o bem que me fez o Senhor, seu santo nome seja eternamente louvado. A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus. Irmãos, eu estava pensando ontem sobre o vídeo que eu ia fazer hoje. Não tinha nada a ver com esse assunto que eu vou falar aqui. Só que haviam me mandado uma situação de um irmão aí e eu acordei pela manhã meio que como se fosse uma cobrança, falando assim, você não vai falar sobre isso? É a primeira vez que eu falo pra vocês, às vezes muitas coisas são feitas decisões nossas, né? Nossas escolhas. Mas é a primeira vez que a gente fala sinto, né? Que eu sinto e na verdade tenho a vontade, já tinha vontade de fazer, mas eu não queria tá tocando nesses assuntos que tanto eu falei nesse canal já no passado. Mas esse fato desse ancião aqui, Júnior Zanelato, 21 anos afastado do seu cargo de ancião. Sabe, sei lá, o real motivo disso. Eu não sei, não pesquisei, não achei na internet. E entre outros anciãos que voltaram aí, né, também não sei tanto o motivo assim, que eles teriam afastado eles. Fato é que existem inúmeras coisas que levam a afastar esses anciãos, né? Algumas situações
são com disparidade em localidades da congregação, regiões. Algumas fazem alguma coisa muito pior do que outras, que é nunca mais voltar. Esse daí foi levado no Brás para resolver, mas é muito provável que, se dependesse dos anciões que tiraram, né, não voltaria mais. Geralmente, ou o que tirou, ou o que levou a denúncia, porque os Ansi Boys que eu falo são aquelas pessoas que elas vivem disso, né, de ficar olhando coisas, levando para ancião e fazer conforme eu vou falar para vocês aqui no decorrer do vídeo, totalmente diferente das escrituras e do livro sagrado. E muitas das vezes ouvimos alguns irmãos, de forma muito idólatra, dizer que é a única que segue as disciplinas, ou a disciplina apostólica, né, dos apóstolos. Segue a disciplina, ou o que recomenda o apóstolo Paulo, que nesse caso aqui, se vocês forem olhar as escrituras, irmão, é totalmente diferente. O que recomenda 21 anos, o irmão aqui, sem o cargo que ele poderia estar exercendo dentro da igreja. E esse fato, irmãos, ele é muito recorrente com quem não é ancião, com um porteiro, com um músico, com um membro qualquer da igreja, né? E não me venham corrigir essa história de membro, que a congregação não tem membro. Procurem no dicionário o significado de membro, né? É o que faz parte de um conjunto de pessoas. A congregação, a crítica extremista, ontem falaram, né? Esses dias falaram, eu falo do cartão corporativo, que existe e que é um acerto, ao meu ver, para cuidar do dinheiro do povo. Você pode não concordar se vai mais para construção ou menos para piedade, tudo bem, mas é a melhor maneira que tem para se administrar. E aí, quando eu falo aqui que tem membro, sim, a pessoa fala, não, as outras igrejas têm membro, porque as igrejas têm carteirinha e toda aquela história. Tá bom, é que funciona diferente o membro das outras igrejas, mas na congregação não deixa de ser membro. Você vai querer comparar, você quer estudar coisas ultimamente, muitos estudos no dicionário sobre algum assunto, mas na hora que é relevante também, aí deixa de fora o dicionário, tudo, né? E o membro, ele faz parte de um conjunto, seja registrado ou não, ele faz parte. Se for num juiz, ele vai considerar pessoas da congregação como membro da igreja. É que os ritos e a diferença da carteirinha, que tem igreja que você não pagar a carteirinha, né? Se você não ser dizimista, se você não pagar essa carteirinha, você é até desqualificado como membro. Então, tem essa bagunça toda. Mas essa questão, quando a pessoa, ele fala assim, eu falo que ele foi tirado, né? Ele sendo um membro da igreja, foi tirado por 21 anos, né? E ele tendo cargo de ancião, outras pessoas não têm cargo, também são tirados, por inúmeros motivos. Mas, recentemente, tem muitos casos também de dívidas, né? Que eles pegam no pé. Muitas pessoas endividadas num país como esse, e ainda mais agora, e vai continuar aí piorando, ao meu ver, enquanto não mudar algumas coisas aí. Mas muitas pessoas têm suas dívidas. Eu não sei se é o caso dele, mas teve questões em Avaré, por exemplo, de ancião ser colocado para ancião com dívida. Eles não viram antes. A pessoa entrou para cobrar um dia, estavam em reunião, perguntando desse ancião, o ancião teve que sair pelos fundos da igreja, né? E entrar no estacionamento e fugir do cobrador ali, da pessoa que estava cobrando, para não ver ele ali, né? Então tem várias questões, mas alguns podem estar com dívida, alguns podem estar com nome na justiça, processos de empresas e coisas, mas outros, geralmente os mais pobres, acabam se pegando nessa, né? Isso é real, se você quiser. Às vezes a pessoa fala, você está fazendo uma crítica contra a denominação, mas a realidade não dói em ninguém, né? Bom, aí ele vem aqui e acontece o quê? Depois deu um testemunho e fala aí, após 21 anos, Deus teve misericórdia. O ancião, olha irmão, ancião, eu não sei se você vai assistir esse vídeo, eu vou citar seu nome. Você falar isso para um povo humilde, de famílias, que você falou que você sofreu e aí você parou de sofrer quando voltou o seu cargo.
Que situação, irmão. Isso vê a direção, o coração ligado mais a Cristo ou essas decisões desses homens? Você passou então uma situação difícil por injustiça, né? E estava sofrendo, aí você falou que Deus teve misericórdia. E os outros? E os outros que eles não voltam o cargo nunca e morrem sem o cargo? Aqui há relatos que seu pai faleceu sem ver você voltar no cargo. Ou seja, voltar à comunhão da igreja, porque geralmente eles não deixam nem chamar hino, nem testemunhar nada. Seu pai morreu sem ver você voltar no cargo. E os outros que morre o pai, morre a pessoa também. Deus não teve misericórdia. Essa associação que tudo ali falar assim, a obra de Deus, é a obra de Deus, não tem igual. O irmão Ricardo Pavanelli foi para uma outra denominação. Pode ser que não, que ele se enquadre sim em um outro sistema, mas eu acredito que aquele que é de Cristo, ele não vive preso. Ele pode sair dali e congregar um dia numa outra denominação, talvez numa batista que tem um bom aporte evangélico. Ele pode ir lá, então ao meu ver, né? Porque eu sou assim, eu não tô preso. Se não me aceitam num lugar, eu não tô preso. Mas ele está livre. Só que uma pessoa, com o testemunho dele aí na internet, uma pessoa comentou, fez um comentário até que eu vou pôr aqui, falando que ele tá triste, que não tem outra igreja igual. Extremos, idólatras, e é um fanatismo. Que muitos da congregação não são assim, mas tem vários. E milhares, né? Por todos os lados. Que alienação é absurda. Esse irmão mesmo aqui, sinto muito. Mas 21 anos, se ele estava ruim é porque ele esperava voltar nesse cargo. Aí, uma pessoa comentou num outro canal aí, fez um post e colocou assim, o dom voltou. A pessoa estava 21 anos afastado, ou seja, Deus, vou tirar esse dom um pouco dele aqui, porque os homens não querem que ele pregue, os homens não querem que ele tenha o cargo, né? É mentira, é calúnia, é injustiça, mas eu vou tirar o dom dele porque para ele ficar um tempo aí, até esses homens quebrantar o coração, aí eu dou o dom de volta para ele poder pregar na igreja. Olha, irmão, eu não sei, a gente tem toda a paciência do mundo aqui para falar para vocês, mas pensou se o Ricardo Pavanelli pensasse desse jeito? Ou outros irmãos aí que saíram e continuou anunciando o evangelho de certa forma, com uma outra comunidade, seguindo a proposta do evangelho de ir por todo mundo e anunciar. Esse irmão ficou sentado ali sem fazer nada, não pode ir a mídia, não pode, né? Porque se ele fosse, daí ele não voltava o cargo. Ele não pode anunciar. Ele não vai ser mais favorável a isso para a igreja. Então a pessoa postou ali, o dom voltou, voltou o cargo dele, voltou o dom. É lamentável, né? Mas o que a gente vê aqui de interessante? Será que por esse testemunho que ele disse aqui, né, ele não foi aqui muito tradicional nos jargões na hora de testemunhar, talvez ele seja uma pessoa mais evangélica, com graça para anunciar. E aí ele possa assim trazer muitas coisas para outros e ajudar dentro da denominação. Talvez essa é a missão dele. Também não estou aqui para julgar. Estou aqui analisando os fatos, né? Que é lamentável. É um erro tremendo. A justiça, eu não sei como que a justiça não interviu nessa situação toda até agora. Porque tantas coisas psicológicas, agravamentos psicológicos, que não são bíblicos, são dignos de uma intervenção, sim, da justiça, para acabar com isso, porque não está na Bíblia esse tipo de disciplina. E ele é uma pessoa de cargo alto da igreja. E os outros que não podem nem chegar até o Braz a contar as suas injustiças? Não pode, não tem como acessar o Salvador Bueno. É muita gente no Brasil. É muitas injustiças acontecendo e eles esperando a misericórdia do homem. Esse irmão aqui, ele ficou nessa situação, né? E você vê que a Bíblia vai falar aqui, por exemplo, num comentário. Vamos ler aqui, 2 Coríntios 2:5. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim,
mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Aqui ele está falando de uma disciplina, o apóstolo Paulo falando, né, de uma situação de disciplina que ele achou que estava demorando. Vamos lá. Isso já foi castigo suficiente, agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, ele pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Aí, como ele era um ex-ancião, geralmente o pessoal tem um pouco mais de apreço, não o caso que eu falei do ancião de Avaré, pela denúncia mentirosa de uma mulher que foi paga, depois ela assumiu que foi paga para inventar coisas dele, que o povo ignorou. Mas tem lugares que o povo ainda... O ancião, sim. Mas outras pessoas comuns da igreja, geralmente... Né, por isso que ele fala aqui. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele, porque realmente é repudiado. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo, em favor de vocês, ou seja, real e verdadeiro, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, porque é o que ele quer. Ele quer a destruição desse povo, uma hipocrisia tão grande que ele julga a pessoa por 21 anos e ele não tem nenhum pecado nesses 21 anos. E aí isso continua, porque para que Satanás, aqui vai falar assim, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos, que é o que ele quer. Destruir o povo numa igreja hipócrita, que só tem faltas e fraquezas. Aí outro, ele comete pecados na sua consciência graves, mas aquele que está fora, ele olha ali e fala, bom, aquele a igreja disciplinou, então eu estou em vantagem, né? Aquele está sendo disciplinado, então eu estou em vantagem, porque os anciãos não me disciplinou. É lamentável, né, irmão? É lamentável. Eu fico a pensar nessa situação toda, irmãos, e eu fico aqui imaginando que algumas pessoas nesse meio que faz essas coisas com o seu próximo, eles às vezes em suas orações, nas suas petições, ele chora, ou até no culto vem um pregador de fora e prega para esse ancião que tirou a liberdade durante esses 21 anos. Quantas vezes o ancião que tirou a liberdade desse homem, ele chorou dentro da igreja, ele pensou que ele sente a Deus, né? As pessoas, elas pensam que Deus está contente com elas, porque elas choram, elas têm o seu movimento de emoção na igreja. Mas na Bíblia é clara, quando fala, Senhor, em seu nome eu profetizei, em seu nome eu cantei hinos, em seu nome daí Deus fala, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Quando a gente fala isso, em seu nome eu profetizei, essas pessoas teve emoções, teve cantares de hinos, chorou, mas eles teve emoções apenas, e pensa que era a presença de Deus. Só que Deus estava sondando o coração lá no fundo dessa pessoa quando ela está fora da igreja, quando ela vive os seus pensamentos mais profundos, que é para julgar alguma pessoa que foi disciplinado na igreja. E eu só tenho a ler para vocês aqui, para finalizar esse vídeo, Romanos 16, versículo 17. A gente vai ler aqui para poder ilustrar melhor, e peço que vocês prestem atenção porque eu quero finalizar o vídeo com esse versículo. E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. A Bíblia não ensina que você tem que trazer pessoas para corrigir diante da igreja, que você sabe que cometeu algo ou alguém falou. O ancião devia trazer essa pessoa e mais uma testemunha, e depois essa testemunha, essa pessoa, ela é confrontada ali no secreto, tá? No particular. E se essa pessoa reconhecer, não, eu errei mesmo e eu fiz aquilo, eu tô arrependido, tudo isso cessa ali, acaba ali. Mas é claro, se ela continuar no erro, aí sim. Ou se ela não aceitar essa correção ali na hora, aí sim, é levado até a igreja, né? E se ela não ouvir a igreja, se ela não ouvir essa disciplina na igreja, aí essa pessoa é considerada como gentil e publicano e assim é disciplinado, feito algo um pouco mais severo. Talvez aí um tempo de disciplina. Mas não é o que acontece. Então,
perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo nosso Senhor. Jamais Cristo aceitaria uma coisa dessa, mas apenas a seus próprios interesses e interesses pessoais em outras coisas. Às vezes o seu ego de poder fazer isso, de ter esse poder dentro de uma denominação. Acaba acontecendo isso, sempre acontece nas mais infinitas e grandes nomes de denominações, mas eu nunca vi algo tão grave como eu estou vendo agora, causando assim uma questão de espetáculo para todos verem, com um irmão aí de 21 anos afastado, né? Apenas seus próprios interesses e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, o que muito me alegra. Quero que sejam sábios quando fazem o bem e permaneçam inocentes de todo o mal. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás sobre os pés de vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês.